Sabe, hoje nós celebramos o dia que mudou a história para sempre. Atos 3,15 diz: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Existem várias religiões, ideologias, existem várias linhas teológicas inclusive, mas é interessante porque em nenhuma religião, nenhum líder, ele voltou da morte para contar o que viveu. A religião cristã, a fé cristã, a igreja cristã está pautada, fundamentada, baseada em um princípio: Jesus voltou dos mortos para contar histórias. Alguém está comigo? Diga amém. O final da história não para na morte dele, começa na morte dele. A revolução não encerra no sacrifício dele, começa no sacrifício dele. E a partir dessa ressurreição que nós cremos que a morte também não é o final da nossa história. Sabe, a Páscoa para os judeus falava a respeito de libertação, o mar se abrindo, o povo sendo liberto. Mas existe um novo simbolismo para nós, fala a respeito da vida encontrando a morte, para que a gente pudesse voltar a viver. A Páscoa fala de ressurreição, e tem muita gente que ouviu uma parte da história, mas não ouviu toda ela. Tem muita gente que ainda crê num Cristo crucificado, e é por isso que nós, protestantes, não temos crucifixos com imagens de Jesus crucificado, porque ele não está mais lá. Esse momento da história já passou. Ele enfrentou a morte, mas ele ressuscitou. Alguém comigo aqui? Ele enfrentou a morte, mas ele ressuscitou. 3 dias que marcaram a história para sempre. Independente da sua fé, o seu calendário se move a partir desses dias. Se você é asiático, mesmo que você tenha um calendário asiático, todos os seus negócios, todo o seu calendário, toda a sua agenda se move a partir de um calendário cristão. Porque o mundo se dividiu entre antes e depois dele, antes de Cristo e depois de Cristo. Eu quero te lembrar que a nossa agenda pessoal precisa ser dividida assim também, antes desse encontro e depois desse encontro. É necessário que haja uma mudança depois desse encontro com Jesus, porque na Bíblia ninguém que teve encontro com ele saiu da mesma forma diante desse encontro. Então, se você caminha com Jesus, teve um encontro com Jesus, mas nada mudou, irmão, você precisa ressignificar e repensar se realmente foi Jesus que você encontrou ou uma religião. A religião não salva ninguém, mas Jesus salva. Alguém comigo aqui? A religião não muda a história de ninguém, mas Jesus muda. A religião por si só, se for esvaziada da vida de Deus, são só protocolos, usos e costumes. Mas a religião, no sentido literal da palavra, religar, e aquilo que religa a criação com Deus, se for cheia da vida de Deus, pode mudar a história de alguém. Alguém aqui foi transformada pela vida de Deus? Alguém aqui vive uma nova história a partir de Jesus? Diga amém. Esses 3 dias mudaram a história. O dia que Jesus se entrega muda a história, porque houve um movimento de desesperança. Fala comigo, desesperança. Quando a esperança viva se entregou, muitas pessoas acharam que estavam seguindo o Messias errado. Milhares voltaram para casa, milhares abdicaram da fé, milhares se entristeceram, porque acharam que a morte de Jesus era o final da história, mesmo a palavra falando que tudo isso era necessário que acontecesse. A Bíblia já falava: maldito é todo aquele colocado sobre o madeiro. Maldito é aquele colocado sobre o madeiro. Porque milhares foram colocados sobre o madeiro antes dele, nada mudou. Mas quando ele foi colocado no madeiro, tudo mudou. Por quê? Porque o milagre que a gente vive não tem a ver com alguém morrendo numa cruz. O milagre que a gente vive tem a ver com o Filho de Deus colocado numa cruz. Não é sobre o poder da cruz, é sobre o poder de Cristo colocado sobre ela. Alguém está comigo? Diga: eu creio que quando Jesus foi colocado naquela cruz, diga: algo mudou nos céus. Irmão, olha para mim. Todas as vezes que algo muda nos céus, algo muda na terra, porque a terra, ela só recebe aquilo que ecoa nos céus. Os céus são a referência da terra. Quando algo acontece nos céus, algo acontece na terra. Então, quando o Verbo vivo, o único Filho de Deus, aquele que carregava todo o esplendor e a plenitude de Deus, ele se entrega na terra, algo acontece nos céus. A Bíblia diz que no dia em que Jesus foi crucificado, o sol se recusou a brilhar. Era dia, virou noite. Você tem noção que toda a criação, quando viu o seu Criador morrendo, toda ela se manifestou. Era dia, virou noite.
foi seguido de um dia de silêncio. Sexta, morte, desesperança, dor, luto. Sábado, silêncio. Fala comigo, silêncio. E é interessante, isso é muito simbólico, eu diria até profético. O verbo se calou para que algo novo pudesse acontecer. A palavra foi silenciada para que algo novo pudesse pulsar. Pastor, o que isso tem a ver com a minha história? Talvez você esteja enfrentando algum momento de silêncio. Você acha que Deus se esqueceu de você, mas eu quero te lembrar que antes de todo milagre existe um período de silêncio. Antes de João Batista quebrar o silêncio de Deus, 400 anos de silêncio profético. Quando a voz que clama no deserto se levanta, o silêncio é quebrado. Sempre que Deus se cala, existe algo novo sendo gerado. Irmão, o fato de Deus não estar falando em alguns momentos não significa que Ele não esteja fazendo. É como um bom professor que aplica uma prova. Todas as vezes que o mestre aplica uma prova, ele fica em silêncio. Algo está sendo gerado. Fala comigo, algo está sendo gerado. Olha que interessante, eu preciso correr, eu só tenho mais 8 minutos. No original, a palavra silêncio é derivado de silere, calar-se. Tem mais um dos significados que eu achei tão poderoso, diz não dizer palavra. O que significa silêncio? Não dizer palavra. A palavra viva, o verbo encarnado, precisou abrir mão de quem era, para você poder voltar a ser quem Ele sempre quis que fosse. Ele precisou deixar de ser quem era, se despir de quem era, para que você pudesse se vestir de quem Ele é. Irmão, pega isso, o verbo encarnado se calou para que você pudesse clamar. O verbo encarnado, Ele saiu de cena para que você pudesse entrar. A luz do mundo se apagou para que agora, dentro de cada um de nós, a vida de Deus pudesse brilhar. Algo aconteceu no céu e a terra viu os efeitos disso. Algo aconteceu nos céus e a sua casa está vivendo os efeitos disso. Algo aconteceu nos céus e Alphaville está vendo os frutos disso. É por isso que a oração do Pai Nosso, ela é muito mais sobre espelharmos na terra o que já acontece nos céus, do que Deus fazer algo novo na terra, porque Ele já fez algo novo nos céus. A oração do Pai Nosso é: seja feita a sua vontade na terra como já é feita nos céus. A Páscoa fala sobre o único Filho de Deus se entregando para que todos nós pudéssemos ser feitos filhos de Deus. A Páscoa fala sobre o primogênito morrendo para que ele ressuscitasse como unigênito. O unigênito morrendo para que ressuscitasse como primogênito. Difícil pregar sobre Páscoa em 15 minutos, mas vamos chegar lá, amém? O único Filho de Deus se entrega, mas ele ressuscita como o primeiro de muitos. E essa loucura da redenção, essa é a graça da Páscoa, esse amor furioso, que se não fosse pelos olhos da fé, se não fosse pelo entendimento da graça, sem dúvida nenhuma a gente trataria como um paradoxo, como alguém tão grande se faz tão pequeno, como a vida encontra a morte, como o único filho se torna o primeiro de muitos. Esse amor furioso que confunde aqueles que não creem, mas para aqueles que creem é o poder de Deus. A Bíblia diz, para aqueles que não creem, o que nós cremos é loucura, mas para nós que cremos, isso é o poder de Deus. Me explica um Criador que morre pela sua criação. Me explica alguém tão grande a ponto de falar com estrelas do universo, nomeá-las e colocar todas elas em sentido, enfileiradas. Saber cada fio que você carrega na sua cabeça, saber cada sentimento que você tem, cada dor que você passa, e ainda assim esse Deus tão grande se esvaziar de toda a glória, se fazer tão pequeno para caber dentro de você. Nenhum outro fenômeno foi tão poderoso quanto o dia em que Jesus se entregou à morte. A beleza do céu foi coberta de dor. O Filho de Deus encontrou a morte para que a gente pudesse encontrar a vida. Sempre disse para resumir em algumas palavras, em algumas sentenças, em algumas frases, o que é evangelho. Evangelho, irmão, fala a respeito de um amor tão poderoso que Deus até aceitou a ideia de abrir mão de Jesus por alguns dias, mas Ele não aceitou a ideia de abrir mão de você para sempre. Evangelho fala a respeito de um pai que preferiu sentir a dor da perda de um filho, para que você, como filho, nunca mais sentisse a dor da ausência de um pai. Evangelho fala a respeito de adoção. Evangelho fala a respeito de redenção. Evangelho fala a respeito de restauração. Evangelho fala a respeito da vida de Deus invadindo lugares de morte. Evangelho fala a respeito de pessoas que não creram que Ele era quem dizia ser, depois vendo os frutos disso,
e então crendo. Existe uma classificação, quase como se fossem níveis de profundidade a partir daquilo que cremos. Aqueles que creem porque veem, eles têm um nível de acesso, mas felizes são aqueles que creem mesmo sem terem visto. Tomé precisa de marcas, ele precisa ver, ele precisa tocar, mas os discípulos não, eles sabiam. Jesus disse que voltaria, certamente ele vai voltar. Sabe, a sua jornada de fé vai ser marcada por esses desafios. Tem gente que só vai crer quando vê, mas tem gente que, porque crê mesmo sem ver, certamente os seus olhos verão. O Evangelho fala a respeito da loucura, irmão. Não faz sentido, a conta não fecha. Mas fé não é sobre planilhas, fé não é sobre números. Fé é sobre o Deus sobrenatural, fazendo coisas sobrenaturais. Fé é sobre Deus pegando pessoas simples e transformando em improváveis. Fé é sobre Deus pegando um homem e guardando ele dentro da casa do seu perseguidor. Um homem que não era bom em fala, um homem que não tinha nada de diferente dentro de si, mas a partir da glória de Deus se transforma agora no libertador de um povo. A fé é sobre crermos que aquilo que Deus fez com Moisés, Deus fez com Jesus, Deus fez com você. Não há mais cativeiro, não há mais sentença, não há mais correntes, não há mais cadeias, não há nada nos céus ou debaixo dos céus, porque a Bíblia diz que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem autoridades, nada no presente nem no porvir é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ainda tenho 3 minutos, alguém consegue ouvir por mais 3 minutos? Se fosse eu já estava celebrando. Alguém pode celebrar Jesus aqui nesse lugar? Efésios 1:4 diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença, e em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Já falei sobre isso aqui, mas pode ser novo para alguém. Na época em que essa carta é escrita, quando Paulo escreve aos Romanos, a gente leu aqui uma carta aos Efésios, fala sobre o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai, ou seja, Paizinho. Não existe nada que expresse mais intimidade naquela época, naquela linguagem, naquela cultura, do que você chamar o pai de Abba, Paizinho. Mas existe algo ainda mais profundo. Quando Paulo escreve isso aos Romanos, ele está falando segundo um contexto da época. Porque na época, quando você tinha um filho, você tinha um nível de responsabilidade, mas quando você adotava um filho, o nível de responsabilidade era maior. O que os romanos acreditavam era o seguinte: se você gerou um filho, ele pode ter acontecido por um acidente, mas se você adotou um filho, você escolheu ter como filho. Então a sentença para um pai que fizesse qualquer coisa com o filho adotado era muito mais rígida do que a sentença de um pai que fizesse algo com o filho natural. O que a Bíblia está dizendo, quando fomos adotados como filhos, é que o nível de responsabilidade de Deus com você é o maior nível que pode existir, porque Ele não só criou você, Ele escolheu você, Ele desejou você. Alguém aqui, Ele desejou você. Jesus amou você de tal maneira que Ele foi entregue como sacrifício, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo. Não foi bonitinho, não foi fofinho. O sacrifício envolveu martírio, o sacrifício envolveu dor, envolveu sangue. Ele foi transpassado, ele foi partido, ele foi humilhado, ele foi entregue, ele foi vendido. Pior do que ser entregue é ser vendido, porque alguém não só o entregou, mas colocou o preço nele. Alguém colocou o preço em Jesus, e com um beijo sinalizou quem era, o líder de uma revolução. Depois se arrependeu, tentou devolver o dinheiro, mas aqueles que compraram não quiseram de volta, porque sabiam que havia uma maldição sobre o que fizeram. A Bíblia diz, Isaías 53, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos curados. Todos nós como ovelhas nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, e ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matador, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Alguém pode celebrar em nome de Jesus? Mas a história não termina aí.
Acabou meu tempo agora, alguém me dá um minuto para eu finalizar. A história não termina aí. Lucas 24, diz: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro, e encontraram ali removida a pedra do sepulcro. E quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. E de repente, fala comigo, de repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens então lhe disseram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Alguém pode celebrar? Mateus 28:6 diz: ele não está aqui, ele ressuscitou, como havia dito. Venham ver o lugar onde ele jazia, vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo diante de vocês para Galileia, e lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. 1 Coríntios 15:55, uma das perguntas que eu mais amo fazer: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou finalizar aqui. Alguém pega essa chave, isso pode mudar a sua história. Alguém está comigo? Diga amém. João 20 fala sobre um princípio que é a garantia de que Jesus vai voltar para buscar a noiva. Porque naquela época havia uma cultura: quando um senhor saía da mesa depois de comer, se ele tivesse finalizado o que havia comido, ele embolava o lenço e jogava na mesa. Mas se ele tivesse se ausentado por um momento e fosse voltar, ele dobrava o lenço e colocava sobre ela. É como se ele dissesse para os seus servos: eu vou voltar. Olha o que a Bíblia diz, João 20. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou e entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte. Não, se fosse você... Eu estava celebrando isso aqui com força. Ele estava dobrado à parte. Se estivesse embolado, Jesus estava dizendo: eu terminei. Mas como estava dobrado, o mestre estava dizendo para os seus servos: eu voltarei. Alguém pode celebrar Jesus? Fica de pé no seu lugar, fica de pé no seu lugar. Aleluia! E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação. Shadows stretch, a canvas painted bold. With every step I conquer, a story yet untold. City lights ignite, a symphony of sound. This energy's a wildfire burning all around. Every note a whisper, every beat a spark. This feeling's electric, lighting up the dark. Weightless, breathless, a rhythm I can't deny. In this moment I'm reaching for the stars. All like the baseline, pumping loud and clear. Every soul's a dancer, casting off all fear. Invest me on
toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!